Olá, tudo bem? Continuando nosso assunto sobre curvas paramétricas, hoje nós vamos já avançar no estudo propriamente dito, né? A gente vai começar a introduzir conceitos do cálculo, né? Para essas curvas paramétricas, né? Então, na nossa primeira aula nós apresentamos o que é mais ou menos uma curva paramétrica, que basicamente é o que? É a mudança de concepção que a gente tem em relação ao ponto, né? Então nós tínhamos os pontos x e y, hoje nós temos os pontos f de t e g de t. Com essa mudança a gente consegue construir figuras novas, como eu disse até, muito utilizado pela indústria automobilística para fazer slogans, essas coisas relacionadas a essa indústria, né? Mas não só para ela, outras indústrias também, né? Então por isso que eu comecei aquela aula falando que a gente poderia falar um pouco de arte, né? Arte e matemática, né? Então, com essa mudança a gente pode expandir a nossa concepção, né, da matemática e relacionar ela com coisas voltadas para a arte. E nesse sentido nós também temos a obrigação, enquanto matemáticos, de mostrar elementos, né, que trazem um pouco mais de profundidade, né, que é o cálculo dessas figuras, né, o cálculo envolvendo essas figuras, né, como é que a tangente, a área, o comprimento, todos esses elementos são importantes nas respectivas áreas, né, porque para a gente poder saber, ó, eu tenho um espaço tal, eu preciso colocar tal slogan, como é que eu vou fazer? Ah, eu tenho tal, eu quero saber o comprimento desse slogan, ou seja, qual que é o gasto de material que eu vou ter. Então existe essa relação, né? A tangente, né? A tangente. Por que a tangente? A tangente, ela é assim, é a base, né, praticamente de todo estudo de cálculo que a gente tem. Pode observar que a gente estudou a tangente. Então, eu vou tentar dividir esses conceitos em 3 videoaulas, né? Então, nessa primeira videoaula eu vou falar das tangentes, na segunda eu vou falar dos comprimentos e na terceira eu vou falar das áreas, tá? Beleza? Então agora vamos abrir a parte teórica para a gente falar um pouco de cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. Cálculo com curvas parametrizadas. Então, como eu falei, né, com essa nova concepção de par ordenado, f de t, g de t, novos conhecimentos vão surgindo, tais como tangentes, comprimentos de áreas e áreas de superfícies. Eu vou apresentar um pouco de cada uma dessas teorias, né, lógico, eu vou tentar dividir em 3 videoaulas, né, para não ficar tão pesado, né, e a gente vai falar um pouco agora de tangentes, tá bom? Então, vamos pegar esse conceito aí, tá? Então, primeira coisa que quando a gente fala na questão de cálculo e tangentes, o conceito da tangente está ligado ao estudo de derivadas. Então, quando nós vamos falar em tangentes, nós estamos falando em derivadas. E daí vem a pergunta, né? Por quê? Quando nós calculamos a derivada de uma função f de x, é só pegar e derivar a função, né, x em y, né, e beleza. A questão é como é que a gente calcula quando envolve parâmetros, né? Ou seja, quando x é igual a f de t e y é igual a g de t, né? Ó, uma coisa que tem que acontecer é que a função f e g tem que ser diferenciáveis, tá? Então, para a gente calcular esse tipo de derivada, nós vamos ter que recorrer ao conceito da regra da cadeia. Por quê? A regra da cadeia era uma regra que a gente tinha assim, uma função dentro de uma função, ou seja, era uma composição de funções. Então você fazia a derivada de uma vezes a derivada da outra, né? Eu posso colocar aqui um link, né? Eu vou colocar um link desse conceito de regra da cadeia para vocês retomarem essa ideia, tá? Mas basicamente é isso daqui, ó. Eu tenho uma derivada de y em relação a t, que é igual a dy dx vezes dx dt, tá? Então mais ou menos essa é a concepção da regra da cadeia, tá? Se dx dt for diferente de zero. Nesse sentido, o que eu quero? Eu quero isolar dy dx. Por quê? Porque eu quero estabelecer uma relação da derivada da tangente em relação a isso, tá bom? Então como é que vai acontecer? Quando eu isolar dy dx, eu vou passar dx dt dividindo. Então aqui eu tenho, ó, dy dx é igual a dy dt dx dt. Então percebam que aqui eu tenho a minha função y ou g de t, né? E aqui a minha função é f de t, né? Então, nesses casos, eu mudei o parâmetro,
né, ó, dy dx, a variação de y em relação a x vai ser a derivada de y em relação a t e a derivada de x em relação a t, tá? Se dx dt for diferente de zero. Essa equação nos permite encontrar a inclinação c dy dx da tangente, é uma inclinação de dy da tangente em uma curva paramétrica sem eliminar o parâmetro t, certo? Então, ou seja, eu continuando utilizando o elemento t. Nós vimos que a gente pode retomar, reescrever a função sem utilizar o parâmetro t, né? E daí a gente pode utilizar as regras que a gente conhece, mas nesse caso aqui eu estou fazendo sem eliminar o parâmetro, tá? Esse resultado nos fornece dois elementos, né? A tangente vertical e a tangente horizontal, né? Então, se dy então vamos tentar entender um pouquinho de cada uma delas, né? Se dy dt é igual a zero, desde que dx dt seja diferente de zero, ó, então se esse cara for zero e esse for diferente de zero, eu vou ter a tangente vertical. Agora, se dx dt, se esse cara for igual a zero, mas esse cara for diferente de zero, a gente vai ter a tangente horizontal, tá? E para calcularmos aonde a curva sobe e desce, podemos encontrar fazendo a segunda derivada, ou seja, cálculo da concavidade, tá bom? Então, nós temos as nossas curvas, então nós podemos calcular aonde que tem um processo de crescimento e decrescimento, aonde muda a concavidade, né? Utilizando os mesmos conceitos do cálculo 1, tá bom? Então, como é que ficaria? Então, é a mesma coisa, ó, a derivada segunda de y em relação a derivada segunda de y em relação a x vai ser o que? A derivada de dy dx em relação a t dx dt, tudo bem? Vamos fazer um exemplo, tá? Então vou mostrar, esse exemplo eu vou mostrar de duas formas, eu vou tentando fazendo no quadro e também vou fazendo no GeoGebra para a gente entender essas questões ali, tá bom? Então, uma curva C é definida pelas equações paramétricas x igual a t ao quadrado e y igual a t ao cubo menos 3t. Mostre que C tem duas tangentes no ponto 3,0 e encontre suas equações. Encontre os pontos C onde a tangente é horizontal ou vertical, determine onde a curva sobe e desce e onde a sua concavidade é para cima ou para baixo e esboce a curva, tá? Bem, então como a gente está numa situação atípica, digamos assim, de ensino, eu vou já começar mostrando a figura, utilizando o GeoGebra, e nós vamos fazer muita coisa utilizando o GeoGebra. Então a ideia é fazer as contas no quadro, mostrar como é que é esse passo a passo das contas, e voltar para o GeoGebra, mostrar onde que estão as questões ali, tudo bem? Então agora eu vou abrir o GeoGebra e vou esboçar essa curva para a gente entender melhor o que está falando ali, tá bom? Bem, então vamos lá, vamos começar construindo a curva x igual a t ao quadrado e y igual a t ao cubo menos 3t, tá bom? Então a gente vem aqui na entrada, eu começo escrevendo curva, aí aparece ali, ó, expressão variável, valor final, valor inicial, tá? Aqui no caso a diferença dessa para essa segunda aqui é que essa aqui é 3D, que nós vamos ver um pouco mais para frente, tá bom? Então o nosso caso aqui é 2D, não vou mexer com essa. Então a expressão eu já falei na videoaula anterior, então coordenada x e y, então x igual a t ao quadrado, y igual a t ao cubo menos 3t, a variável é t, o valor inicial eu vou colocar menos 4 até 4, tá bom? E ali, ó, observem que ela já me mostra a curva parametrizada, ou seja, x igual a t ao quadrado. Então, conforme eu vou substituindo os valores para t nas duas equações, eu vou obtendo os pontos aqui, tá bom? Então essa é uma questão ali. Por exemplo, vamos tentar mostrar isso para vocês entenderem aqui. Então eu vou abrir uma planilha, né? Aqui eu vou colocar alguns menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Aqui vai ser as coordenadas de x, tá? Então aqui eu vou dizer que esse valor vai ser
esse daqui ao quadrado, né? E aqui vai ser igual, vou colocar entre parênteses, né? Vai ficar esse valor ao cubo menos 3 vezes esse valor, que deu esse valor de menos 52. Agora eu vou puxar esse daqui e vou puxar esse daqui, tá bom? Então olha lá, quando eu coloco o ponto menos 4 dá valor menos 52, quando eu coloco 3 dá menos 18, ó, faltou colocar o número 4 aqui, né? 4, vou fazer a extensão, certo? Então nós podemos observar que existe uma simetria, né? Ó, 16, aqui no caso dos números, aqui, ó, principalmente nesse daqui, ó. Menos 52, 52, 18, 18, menos 2, 2, e assim vai indo, tá? Então, conforme eu vou substituindo os pontos de menos 4 para t, eu vou tendo as respostas x e y, tá? Então, no caso, seria o que? Seria lá, ó, se eu descesse, mostrasse bastante aqui, ó, quando eu colocar o ponto 16, vai dar o menos 52. E quando eu colocar o ponto 16, também vai dar o ponto 52 lá também, tá? Então, agora nós temos essa questão ali, tudo bem? E como é que a gente vai poder fazer para... agora nós vamos mostrar agora os demais resultados ali, utilizando o quadro, daí a gente volta para cá para fazer algumas operações ali, mostrando essas questões da tangente, beleza? Bem, então no exercício 1, nós temos lá que a coordenada x é t ao quadrado e a coordenada y é igual a t ao cubo menos 3t, tá? Então o exercício pede a questão da equação da reta tangente. Quando nós falamos equação da reta tangente, nós estamos nos referindo à questão o quê? A questão do ponto y, tá? Então a reta tangente vai ser quando? Vai ser quando t for igual a zero, né? Bem, então vamos ver como é que ficaria essa questão aqui, né? Então eu teria t menos 3t igual a zero, né? Ou seja, daqui eu posso colocar o t em evidência, t vai ficar t ao quadrado menos 3 igual a zero, e daí eu tenho a solução o quê? Aqui eu posso observar que ou t é igual a zero e satisfaz a questão do x, ou t ao quadrado menos 3 é igual a zero. Então, dessa equação, eu concluo que t pode ser igual a quem? A mais ou menos raiz de 3. Tá? Então, o que vai acontecer? Quando eu substituir esses pontos na minha... Então, o que eu posso concluir? Que eu vou ter os pontos de tangência vão ser aonde? Quando t for igual a zero ou t for mais ou menos raiz de 3. Quando t for igual a zero, eu substituo aqui, vai dar 0, 0, pronto, beleza. Agora, para esse ponto aqui, como é que vai ficar? Né? Então, como é que vai ficar essa questão? Então, para raiz de 3. Para raiz de 3. Eu vou substituir. Então, x vai ser igual a raiz de 3 ao quadrado, que isso vai me dar ponto 3. E eu sei que o raiz de 3, se eu substituir aqui, vai dar zero, né? Por quê? Por conta dessa equação aqui. Então, y vai ficar, se eu substituir esses valores aqui, colocando em evidência, eu vou ter zero. Então, o ponto onde eu vou ter vai ser, um ponto vai ser 3 e 0. Quando eu substituir t para t, né? Quando eu substituir t igual a raiz de 3, um ponto de onde vai acontecer a tangência no ponto 3 e 0. Agora, para t igual a menos raiz de 3. Mesma coisa, se eu substituir o 3 aqui, raiz de 3 aqui, menos raiz de 3 elevado ao quadrado, vai dar 3. E se eu substituir, como eu já sei do resultado aqui, substituindo vai ficar 0. Então, o ponto de tangência é coincidente. Os dois pontos de tangência da curva é coincidente. Então a gente vai mostrar isso no GeoGebra daqui a pouco, tá bom? Agora eu vou apagar essa parte aqui
porque daí eu vou mostrar essas relações e já vamos construir a equação da reta tangente. Então nós já sabemos que os pontos são coincidentes, certo? E agora nós vamos utilizar a equação para encontrar a tangente, tá bom? Então vou apagar aqui agora. Bem, então com isso, agora nós vamos procurar a nossa equação. A nossa equação vai surgir da onde? Dessa relação aqui, ó. dy dx vai ser igual a derivada de y em relação a t sobre a derivada de x em relação a t, tá? Então, fazer aqui no cantinho, né? dy dt é a derivada de quem? É a derivada de t ao cubo menos 3t. E isso vai me fornecer quem? 3t ao quadrado menos 3. E a derivada de x em relação a t é a derivada de t ao quadrado, que é igual a 2t. Então, efetuando essa operação aqui, o que a gente vai encontrar? Vai ficar substituindo, né? Substituindo aqui nessa fórmula, vou ter 3t ao quadrado menos 3 sobre 2t. Certo? Bem, vou fazer uma operação aqui, ó. Eu vou tirar um t, né? Vou fazer uma operação aqui. Eu vou colocar o 3 vou colocar em evidência aqui, o 2 eu vou colocar aqui também. Então vai ficar 3 sobre t ao quadrado menos 1 sobre 2t, certo? Aí eu vou colocar o 3 sobre 2, essa parte numérica, vou colocar para fora. Como assim para fora? Vai ficar assim, ó. 3 sobre 2, que multiplica t ao quadrado menos 1 sobre t, certo? E daí, daqui eu posso fazer aqui nós temos um denominador comum para uma subtração. Então, poderia reescrever isso aqui como sendo quem? 3 sobre 2, t ao quadrado sobre t, ficaria t menos 1 sobre t, certo? Então, essa seria a nossa equação da reta tangente, beleza? E agora, o que aconteceria se eu substituísse os pontos aqui? Tá? Então a gente vai confirmar esse resultado. Se eu substituir os pontos de raiz de 3 e raiz de 3 aqui, a gente vai chegar nesse resultado aqui. Então, substituindo aqui por raiz de 3, então eu vou apagar essa parte para colocar ali, tá bom? Bem, então eu mantive aqui o resultado só para a gente substituir. Então eu vou substituir por raiz de 3. Então, 3 sobre 2, raiz de 3, menos 1 sobre raiz de 3. Tá? Então, fazendo essa operação aqui, eu vou ter o mínimo raiz de 3. 3 sobre 2, raiz de 3. Raiz de 3 dividido por 1, raiz de 3 vezes raiz de 3. Vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9. Raiz de 9 é 3, menos 1. Certo? Aqui eu vou ter o quê? 3 menos 1, 2. Então aqui eu vou ter um 2, eu posso simplificar esse 2 com esse 2. Então eu vou ter 3 raiz de 3. Racionalizando, vai ficar raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 9, simplificando com esse daqui. Então esse resultado todo aqui vai me dar a resposta raiz de 3. Tudo bem? Então, esse cara aqui, esse raiz de 3, o que que ele é? Ele é o meu coeficiente angular, certo? E agora eu vou substituir ele na minha equação para eu saber qual é a equação da reta tangente que passa lá. Então eu tenho o meu coeficiente angular. Agora, para eu poder encontrar a equação, eu vou aplicar a equação da reta, que é
y menos y0, que é igual a m, que é o coeficiente angular, x menos x0. Nós sabemos lá anterior que os pontos são quais? São 0, perdão. Bem, então após a resolução dos cálculos, vamos agora mostrar essa questão da aonde encontra essa equação da reta tangente, tá? Então, nós vimos lá que a resposta é y igual a raiz de 3x menos 3 e menos raiz de 3x menos 3. Então, vamos mostrar aqui no GeoGebra aonde que seria esses pontos ali, tá? Então, y igual a raiz de 3, né? Que multiplica x menos 3. Vou colocar de outra cor para a gente entender. Tudo bem? Então está ali nossa primeira reta tangente. Ó, se eu der um zoom, né? É lógico que a gente... Mas eu posso afirmar para vocês que ela só intercepta nesse ponto aqui no ponto 3 e é essa a curva que faz isso daí, tá? Agora vamos fazer a outra, tá? Então, y igual a menos de 3 que multiplica x menos 3. Tá? Então também vou colocar de uma outra cor para a gente poder enxergar legal esse negócio aí. Aqui já vai aparecendo as diferenças, né? Então, olha lá, essas são as duas retas tangentes ao ponto ali, tudo bem? Então esse foi a letra A, tá? Agora nós vamos fazer a letra B, que fala aonde que se encontram as tangentes horizontais e tangentes verticais.